else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cheer up there for a 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Vamos continuar aí nosso assunto aí sobre a Trindade. Nós já abordamos aí, né, a questão até mesmo que nós vimos sobre como é que surgiu a necessidade, né, de escavar as Escrituras para trabalhar a questão da Santíssima Trindade. Lembrando que este termo a gente não vai achar este termo dentro das Escrituras, mas a verdade desta doutrina, ela está implícita no texto sagrado, ela está implícita na Bíblia Sagrada. Então é uma verdade que nós podemos ter consistência com ela, coerência dentro dos textos, tá? Tanto que nós abordamos aqui a questão, né, como é que é enxergada dentro do judaísmo, nós abordamos a questão de como é que o judeu ele aborda essa questão, ele não tem essa questão de trindade, mas aí nós vimos ali que Deus ele tem a sua manifestação, nós vimos ali sobre a questão da dispensação, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já no período na era da igreja, né, que nós chamamos de era da graça, e nós sabemos que Deus ele é um Deus único e verdadeiro, mas que subsiste em três pessoas distintas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas nós vimos que essa questão ela começou a ser trabalhada pelos pais da igreja, né? Não foi uma questão que se resolveu, né? No período dos pais da igreja. Houve demandas, nós vimos que foi preciso, né? Atanásio ele preparar essa elaboração dessa verdade bíblica para combater o pensamento do pensamento diário, né? Que vai surgir o pensamento ariano, né? Que ele vai dizer que uma é a pessoa do Pai e outra é a pessoa do Filho. Então ele não coloca Jesus e Deus como sendo pessoas distintas, né? Assim, ou seja, eles têm a sua diversidade, não são a mesma, não têm a mesma essência, né? Então, devido a essa questão toda, aí surgiu, aí foi preciso ter essa doutrina escavada dentro das Escrituras para combater esses erros. Vimos o gnosticismo, né? A questão do gnosticismo, foi preciso, o platonismo. Então, essas questões que a igreja primitiva, os pais da igreja vão começar a trabalhar para combater heresias dentro do próprio contexto escriturístico ou doutrinário daquele período. Isso aí vai perpassa os nossos tempos, aquilo que eu disse, né? Não foi resolvido e não será resolvida essa questão. Como muitas outras doutrinas que tem dentro da Bíblia Sagrada, elas não serão resolvidas, porque nós temos argumento A e argumento B, nós temos pensamento A e pensamento B. Então, cada um vai pender para a sua forma de raciocínio, de como entender. Então, no Novo Testamento, entendendo aí no Novo Testamento, nós temos a questão do batismo de Jesus, a fórmula batismal, a bênção apostólica, a obra da salvação, né, a capacitação da igreja e o ensino de Cristo, a abordagem sobre a Trindade. Mas a questão da forma batismal, aqui como nós vemos aqui, é o que vai, nos dias de hoje, nós temos a questão do unicismo, tá? O unicismo devido a essa questão de Mateus 28, 19, que Jesus vai dar uma ordem imperativa, né? Ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o unicismo, ele entende que nome não é pessoa, né?
que a questão de nome do Pai, que filho não é nome, pai não é nome, espírito não é nome. Então eles pegando esse tipo de pensamento, eles vão discordar tanto da forma batismal, do ato batismal que Jesus está intitulando, e com isso, nos textos de Atos, eles vão distorcer, não vão entender, na verdade, né? Eles não vão entender a questão que batismo não há que a fórmula batismal é a que Jesus disse, mas quando você vai para os textos de Atos, você não vê, não tem lá os discípulos fazendo o uso assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas lá você vai ter que foram batizados, mas ele não está implícito que eles estão invocando e dizendo assim, eu te batizo em nome do Senhor Jesus, eu te batizo, não, vai estar assim, e foram batizados, e batizou, mas não há uma fórmula de invocação dessa questão. Aí nós vimos lá, que a gente até abordou aqui, que a questão era mostrar a autoridade do nome de Jesus, tá? Eu não vou explicar agora, que a gente vai entrar dentro dessas questões. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, no batismo de Jesus, nós temos a apresentação dessas três pessoas distintas, né? Sendo o mesmo Deus, a questão do, né? Que João está batizando, aí Jesus está na água, o Espírito está descendo de forma corpórea de uma pomba, e uma voz soando no céu. Nós temos as três pessoas distintas, né? Ali, diante de João Batista. A questão de Jesus, a bênção apostólica, né? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, que vai ser empregada pela igreja primitiva, e isso também é um ato doutrinário que a gente também aborda nos dias de hoje, né? E aí sucessivamente a capacitação da igreja e os ensinos de Cristo acerca da própria pessoa de Jesus na sua distinção, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus, tá? Nós vamos prosseguir aí. Porque três são os que testificam nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, né? Então nós vemos aqui que há uma testificação no céu das três pessoas distintas. Quem são essas três pessoas que estão testificando? Porque ele está dizendo aqui, ele não está falando de uma testificação na terra, ele está falando de uma testificação no céu, mas o ato dessa testificação ela é entendida por nós que estamos aqui, né, na participação dessas três pessoas na nossa vida cristã. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra, quando a gente vai para esse texto, nós vemos ali que é Logos, que é justamente a palavra que João vai usar, ele vai usar no Evangelho, né? Que no princípio era o Logos era Deus, né? E tudo que foi feito por ele. Nada, sem ele, nada, tudo que foi feito por ele, e sem ele nada se fez. Então, ele é o agente criador, falando da pessoa de Jesus, e quando nós vemos lá no Gênesis, né? Que nós chamamos de segundo Gênesis, né? Quando nós vemos no Gênesis, nós temos a pessoa do Pai na criação, e nós temos a ação do Espírito Santo na criação. Então, nós vemos isso aí que há uma distinção, né? Então, 1 João 5,7 já nos aborda essa verdade, mostrando a distinção, né, trindade na teologia. Certamente aqui como soa como os mistérios da Escritura, deve-se filosofar com sobriedade e a grande moderação, tomando também muito cuidado para que nem o pensamento nem a língua avancem além dos fins que são traçados para o verbo de Deus. De fato, de que modo a mente humana, quanto à sua medida, definiria a imensa essência de Deus, se nem pode estatuir ao certo qual seja o corpo do sol, ou qual, no entanto, vê cotidianamente com os seus olhos, Então não tem como, se a gente não consegue, desse pensamento aqui de João Calvino, né? Desse pensamento aqui de João Calvino, se nós não conseguimos dar uma verdadeira definição do que é o sol perante os nossos olhos, que nós não conseguimos nem fitar, né, do seu esplendor, nós não vamos conseguir também falar desta essência de Deus. Por mais que a física ou a ciência vai explicar sobre a formação de gases, né, em torno do Sol, mas ela não tem como trazer essa definição completa de que é mesmo o Sol. É tudo aquilo que a ciência pode nos apresentar, mas diante daquilo que é a essência de Deus mesmo, a gente não consegue exprimir isso, expressar isso com a nossa mente, porque vai muito mais além. É por isso que é uma questão que não adianta assim,
resolvi o problema. Não vai ser resolvido, né? Não vai ser. Ao qual, no entanto, vê-se cotidianamente com os olhos, ou melhor, de que modo, por si só, penetrará no exame da substância de Deus aquele que minimamente alcança a sua própria. Portanto, deixemos livre para Deus o conhecimento de si. Então, né, igual por exemplo, o termo teologia, né, estude Deus. Não, nós temos rastros do que a gente pode tentar conhecer de Deus, mas não vamos conhecer a Deus, né? Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do entendimento. Quem é que pode sondar a mente de Deus? Ninguém, né? Nós não conseguimos. Aqui nós temos apenas, vamos colocar assim, né? Uma sombra de um pouco daquilo que Deus se deixou ou se deixa revelar dentro das Escrituras para nós. Por mais que nós sejamos leitores assíduos, estudantes esmeradores das Escrituras, nós não conheceremos a pessoa de Deus na sua totalidade, na sua essência. Isso eu vou dizer sem medo de errar ou blasfemar. Nem na eternidade, quando nós estivermos lá com o nosso corpo transformado, nós vamos dizer, opa, agora eu conheço a plena e total essência de Deus. Não vai. Porque Deus é Espírito. Por mais que quando a gente tiver o nosso corpo transformado, tiver o dia dele, nós não vamos conhecer essa essência total de Deus. Não vamos. Simplesmente naquilo que a gente tem por pista, né? Por pista no Apocalipse, né? Que ele é o sol que vai iluminar, porque lá não vai precisar de luzeiro. Mas como é que nós vamos definir isso com os nossos olhos? Nem na eternidade nós vamos conseguir resolver essa problemática e falar assim, agora sim, agora eu conheço Deus na sua essência e na sua totalidade. Não vai ter como o homem exprimir esta expressão lá diante de Deus na eternidade, quando ele chegar lá de tão grandioso e poderoso que é este Deus que nós o servimos. A Trindade na teologia. Consideração a somente um Deus em essência, mas que este Deus subsiste em três pessoas distintas, né? Essência e subsistência, né? Na essência nós temos uma mesma natureza, absoluta, completa, perfeita. Um único Deus, uma única substância, né? Esta é a essência substancial, né, da pessoa de Deus, da pessoa da Trindade, né? Subsistência, distinto de três formas de manifestações. Ele é três sem deixar de ser um. Então só Deus ele consegue manter esta unidade, manter o seu trabalho como Deus, como Jesus, como Espírito Santo, sem desfocar, sem perder a sua essência. Não há, né? O ser humano não, o ser humano ele é variável, nós somos variáveis, por mais que nós tenhamos a tricotomia de corpo, alma e espírito, mas nós somos variáveis, nós somos pendentes dentro de nós, em questão dos nossos desejos, né? Pender para a carne, pender para o espírito, para os pensamentos. Deus não, Deus ele em sua essência, Deus ele não tem variação em si. O Espírito Santo e Jesus eles não têm variação em si, né? Então Deus ele é único e é nessa verdade que a gente sabe que é uma única substância, né? Não tem como dividir Deus. A Trindade da teologia, a Trindade ontológica, ou seja, na sua essência, né? No seu ser, né? No seu ser de Deus, né? Na sua essência, no seu ser, existe absoluta igualdade de essência. Não existe subordinação. Existem características próprias de cada pessoa. Essa questão não existe subordinação é porque algumas pessoas, quando elas vão tentar entender essa questão de como é que pode Deus e Jesus ter a mesma essência, o mesmo poderio, porque eles não vão entender quando o texto vai mostrar a pessoa de Jesus, né? O Jesus homem, né? Ele falando que ele não faz nada de si mesmo, mas aquilo que o Pai. Então eles colocam, aí eles pegam essa questão da subordinação do Filho ao Pai, e aí já quer tirar essa essência de Jesus, dizer, não, se ele é subordinado ao Pai, então ele não é a mesma pessoa, o Pai é maior que ele. Só que aí Jesus, quando ele faz, todas as vezes que Jesus ele faz uso desse tipo de expressão, ele está mostrando na sua obediência, aquilo que já está determinado para a salvação do homem na pessoa de Cristo, né? Quando o escritor ele vai dizer, né, sobre a kenosis, né,
que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Essa aniquilação não é aniquilação de deixar de ser, né? Não, ele apenas, como foi, ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu uma forma humana, né? Então, quando eles pegam isso, eles colocam, aquilo não foi uma subordinação, mas aquilo foi um esvaziar, né? Ou seja, não tinha como Deus vir como Deus. Se ele vem como Deus, né, era muito fácil ele vencer como Deus, mas ele tinha que vir para vencer como homem, participar das mesmas coisas. Então ele fez isso em favor do homem sem perder a sua essência e sem perder a sua substância como Deus, né? Mas como Deus, fica até difícil eu expressar isso. Ah. Porque se ele visse como Deus, na sua essência, na sua totalidade, Deus, como que ele, não sei, eu acho que é até errado o que eu vou falar. Porque ele venceu o pecado, ele venceu o diabo como homem. Como homem. A gente Porque não tinha nem como ele morrer como Deus. Morrer como Deus, nem vencer o pecado como Deus. É isso que eu ia falar, porque com medo de expressar isso. Não tem como ele vencer o pecado como Deus, porque ele não, ele julga, ele precisa julgar o pecado, né? E para julgar o pecado, como ele vai julgar o pecado sendo ele Deus? Então ele precisou assumir essa forma humana para que o pecado pudesse vir como ímpio e ele então julgar o pecado do ser humano na pessoa de Cristo, né? Na sua forma humana, né? Então, como Deus, não tinha como ele vencer isso mesmo, não tinha como ele vencer o diabo, né? Tipo assim, ele se render, não tinha como ele se colocar nas mãos dos pecadores sendo Deus, né? Se ele, na sua essência, vamos colocar na sua essência, no pingo, se ele no pingo, eu vou colocar a expressão assim, se ele no pingo, vou colocar um pingo aqui, se ele no pingo da sua essência, né, em cima de um caixote, vou pôr aqui, né, vamos pôr aqui, se ele em cima de um caixote, né, ele está em cima de um caixote, certo? Ele está em cima do caixote, a Arca da Aliança, se ele no pingo da sua essência, o homem não podia entrar no Santo dos Santos, diante disso, num pingo, diante disso ele era fulminado, imagine se ele vem na sua glória, para o pecador chegar diante dele e falar, vou te pôr a mão, vou te levar para ser escorraçado, para ser maltratado, para ser morto. Não haveria capacidade no homem, então ele precisou tomar essa forma humana, né, para que pudesse assim também vencer o pecado na carne, que é o que o escritor vai dizer, né? Ele venceu o pecado, foi na carne, né? Então é isso aí. Então isso aí, a verdade está aí, né? Então essa ação de Deus, na sua essência e no seu ser, na sua ontologia, né? Que o onto é ser, ou seja, no estudo do seu ser, né? No estudo do seu ser, da sua essência, não tem como a gente separar, tirar do Espírito Santo essa característica, essa essência, tirar de Jesus essa essência, tirar de Deus essa essência, tirar de um e colocar no outro, porque os três são um. Então esse pino propulsor de questões, é um, é três, são um, isso aí vai ficar, vai gerar geração em geração e vai ser sempre o quê? A paternidade, o pai, né, o único que gera, a filiação de filho gerado, né, aquilo que a gente explicou de Isaías 9:6, né, processação do Espírito Santo procede soprado e expirado, né? Então, aí, todas essas ações mostrando dentro da teologia a questão da Trindade. A Trindade econômica no trabalho, como a Trindade age, trabalha. Há uma ordem como Deus trabalha, o Filho se subordina ao Pai e o Espírito Santo se subordina ao Filho em função. Não é na questão de colocar, né, aqui, né, o pai manda, o Filho obedece e o Espírito Santo opera. Então, a ação de Deus é naquilo que ele projetou, essa subordinação, não é classificando que o pai é maior que o filho é maior que o pai, que o Espírito é maior que o pai, não. Aqui é para mostrar que os três são um. Os três são eles, não vão perder a sua essência, não vão perder o que ele é como Deus por uma função. Uma questão é função. Ele age dentro da função para o qual ele mesmo designou para agir em favor do ser humano, que é aquilo que a gente explicou na dispensação do Pai
do Filho e do Espírito Santo. É isso aí, a dispensação, né? Não em essência. Criação, Pai, o que cria, o que gera. Filho, a palavra de Deus. Espírito Santo, ponto de contato com a matéria. Gênesis 1:1, né? E João 1:1, mostrando que aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco aqui sobre a ação do verbo que cria, de Jesus na criação, o Pai na criação, o Espírito na criação, né? Redenção, o Pai nos elege, o Filho mediador pelo seu sangue, né? Então nele, fomos elegidos nele desde antes da fundação do mundo, o critério de que Deus ele já sabe de antemão, né? Não é naquela questão de usar, isso que a gente vai entrar em questão aqui, que é outra coisa, senão a gente vai acabar perdendo o foco. O Espírito Santo é santificar e separar. 1 Pedro 1:2. Então, dentro da função, cada um dentro da sua função, sem perder a essência de si mesmo. Então, cada um vai agir, né? Deus ele vai agindo dentro de funções, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem perder a essência de ser Deus único e verdadeiro, né? A fórmula batismal, que nós estamos próximos ao fechamento aqui, é a fórmula batismal que o unicismo, ele vai pegar argumento, né, dentro da fórmula batismal, até já comecei a pincelar isso aqui, para desfazer, dentro da fórmula batismal, tentar desfazer da Trindade, que é onde a gente vai conhecer aí dentro desse argumento aí do unicismo, né? O unicismo. Ou seja, o unicismo, eles são mais por questões, a questão deles do Deus único, de crer no Deus único, né? Eles creem que, é até difícil, né? Eles creem que o Espírito Santo é Deus, eles creem que o Filho é Deus, eles creem que o Pai é Deus, mas eles não creem nessa questão de três pessoas distintas. Eles não são pessoas distintas. Mas aí quando a gente vê a questão, a gente faz uma pergunta, então se eles não são uma pessoa distinta, né? Se é uma pessoa só, como claro que o texto apresenta Deus como único, eles são Deus, é Deus, né? É um Deus único. Mas ficou o céu vazio em todo o tempo que ele como Deus esteve na terra? Ficou o céu sem a presença do Espírito Santo, ou seja, ele como Deus deixou o céu vazio agora que ele, né? Que ele foi assunto, recebido na glória em cima dos céus, e vem na pessoa do Espírito Santo, e agora ele está dentro do cristão, ele está dentro da igreja, como Espírito Santo, e o céu está vazio, porque ele sendo Deus. Então são perguntas que deixa a pessoa, fica naquela balança, não é, três, é um, é três, não tem trindade, não tem trindade. Mas o unicismo ele vai pegar o ato para trabalhar essa questão deles, simplesmente na forma batismal, que é o que nós vamos abordar os textos aqui agora há pouco, para a gente tentar explicar um pouco, né, dessa questão aí. O argumento mal aplicado para se batizar somente em nome de Jesus. Então eles vão pegar aqui, ó, em Mateus 28:19, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 2:38, encontramos os apóstolos batizando em nome de Jesus. Porque Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no entendimento deles, Atos 2:38 é o cumprimento de Mateus 28:19. Para eles, o que está acontecendo em Atos 2:38 é justamente eles fazendo o que Jesus mandou em Mateus 28:19. Mas não é. Por quê? Porque para eles, quando eles estavam batizando em nome de Jesus, vai iniciar-se essa expressão em Atos 2:38, inicia o uso dessa expressão, né? Só que nós temos que entender que o próprio texto ali vai apresentar duas pessoas distintas, até nesse ato. Que não é que eles querem tirar uma verdade do texto para elaborar algo que as Escrituras não estão ensinando. Né? Aquilo que eu falei, a expressão, a gente vai falar disso aqui, né? Está aqui a argumentação, a gente vai chegar nela aqui agora há pouco, de que Jesus, né? Que na verdade, eles vão dizer assim, eu vou colocar assim, eu posso falar isso porque eu já fui de lá, né? Vamos supor que Senhor, né? Deixa eu pôr um pouquinho para cá. Eles vão pôr assim, ó.
Vamos supor, Senhor Jesus Cristo. Como é que eles querem entender Atos 2,38 como cumprimento de Mateus 28? Eles vão dizer que Pai é Senhor, Jesus é Filho e Cristo Espírito Santo. Então, para eles, o cumprimento de nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o unicismo, ele pega essa forma batismal deles, com essa argumentação aí, mas que, na verdade, ela não tem fundamento, né? Por quê? Porque simplesmente eles vão dizer que Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo não é nome. Aí eles vão usar a questão de título, que aqui são títulos, que na verdade, quando Jesus falou Mateus 28, 19, ele estava usando títulos, e que os títulos, eles estavam apontando para o nome. Os títulos apontavam para o nome. Nós vamos ver uns textos aqui que não é coerente esse tipo de argumento, né? Tem uma verdade que Pai é Senhor, tem. Que Jesus é o Filho, tem a verdade. Que Cristo é o Espírito pode ser o Cristo. Porque, na verdade, Cristo aqui, né, que é Christos no grego e Mashiach no hebraico, é o ungido. O Espírito Santo ele não é o ungido. O Espírito Santo é o que unge. Né? Nós sabemos até que um dos símbolos do Espírito Santo dentro da Bíblia Sagrada é o azeite da unção. Né? Então, esse argumento deles aí não tem uma certa coerência. Vamos seguir aqui, ó. A refutação. Esse argumento não tem base bíblica de que, na pessoa, como eu expliquei aqui, está cumprindo Mateus 28, 19. Pois as Escrituras estabelecem a distinção entre as pessoas da Trindade. Por exemplo, João 10, 30. Vamos ver aqui João 10, 30. Aqui. João 10, 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Vamos ler a partir do versículo 28. Ó. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Então nós já vemos que Jesus ele está dizendo que ele e o Pai são assim. É absurda a suposição de que os apóstolos entenderam que Jesus quis dizer que batizassem em seu próprio nome, porque ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma vez que 1 João 4,14 diz claramente, e nós, os apóstolos, né, falando ali, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho. Então nós temos aqui o Pai como aquele que envia, o Pai envia, o Pai é aquele que envia, né? O Filho é o enviado. Tudo isso para cumprir o plano da redenção da humanidade na pessoa de Cristo, o seu sacrifício, né? Então nós temos essa distinção plenária nas Escrituras Sagradas. Isso é distinto. Há uma E no plano de salvação, né, o filho tem que submeter ao pai, né? Porque se ele é o enviado, ele tem que submeter ao pai, porque nesse projeto, nesse projeto de salvação, ele tem que submeter, porque ele é o enviado. Ele é o enviado. Ele está debaixo de autoridade. A Bíblia Né? diz Está que debaixo de autoridade.
né? Está debaixo dessa autoridade delegada pelo Pai, né? Principalmente quando ele vai dizer, é-me dado todo o poder, ali é exousia, que é autoridade delegada, autoridade dada, foi passada essa autoridade. Quem passou? O Pai passou para o Filho que recebeu. Afirma-se que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos, não nomes próprios, mas que Jesus é um nome próprio. Refutação sobre esse argumento. Se fizéssemos distinção entre nome e título na Bíblia, não poderíamos entender os nomes bíblicos, porque seus nomes eram seus títulos. Em Gênesis 29, 32, por exemplo, Rúben, né, nome próprio, literalmente quer dizer um filho, mas filho é um título segundo o unicista. Jesus, o nome próprio, significa Salvador, Mateus 1, 21, o qual também é um título. Então, né, dentro dessa concepção, nós vemos que está dentro da cultura judaica, né, o nome que a pessoa recebe, se já é profético dentro dessa cultura, desse tempo, que o nome já profetizava sobre a vida da pessoa. O nome era uma forma profética do que seria ou de como seria esta pessoa. No caso, o título que ele vai receber é propício a que está profetizado dentro do seu nome. Então, esse argumento deles aí cai por terra. Por isso que quando nós vemos a palavra que Jesus no grego, né, que é Salvador, que Jesus, né, que é Salvador, que é Yeshua no hebraico, que é Salvador, então está falando do ato, da ação, o que ele vai fazer, o que ele vai realizar, como será o processo de sua vida, né? Mais um argumento deles, ensinam que Mateus 28, 19, se usa a palavra nome singular e não nomes plural. Refutação, a Bíblia muitas vezes usa a palavra nome singular para referir-se, isso aqui é forte, ó, para referir-se a mais de uma pessoa. Veja o exemplo de Gênesis 5, 2. Olha aí, ó. Gênesis 5, 2. Gênesis 5, 2, ó. Macho e fêmea os criou. É 2, tá? Nós temos duas distinção, ó. Macho e fêmea. São distintos. Os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão. Por que não falou? E chamou o nome deles. Adão e Eva. Não. Macho e fêmea os criou e chamou o seu nome Adão. Então, por que é que o texto, se isso não fosse uma verdade, né? Essa questão da forma batismal que Jesus disse, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não fosse uma verdade, fosse dentro da questão do unicismo, então esse texto aqui estaria errado. Então, o próprio texto está refutando a forma de argumentação deles, que o nome singular e ali não é apresentado no plural, porque simplesmente vai dizer em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas nós vemos que isso aí não é uma questão de desfazer das três pessoas distintas, mas aí nós vemos que o próprio texto, né, homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados, né? Veja também Gênesis 11, 4, 11, 4, aí, ó. Olha a expressão. Em voz de voz, ó. E disseram, eia, edifiquemo nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus e façamo-nos um nome. Então ele está falando de um conjunto de pessoas para realizar uma obra, mas em um nome. Então, né, os textos aí já jogam por terra a argumentação unicista da questão de Mateus 28, 19, que é uma má interpretação do texto. As evidências mais remotas que temos sobre a maneira em que os cristãos eram batizados na igreja primitiva
se encontra no livro da Didaquê. Didaquê ou Didaquê. Claro que aqui que é escrito dos apóstolos, né? Está no grego é Didaquê. Ou Ensinamento dos Apóstolos. Este livro que foi escrito por volta do ano 110. Ou seja, né? Aproximadamente 10 anos depois da morte do apóstolo João, né? Ou seja, aqui está dentro do primeiro século, no comecinho do primeiro século, nós temos aqui, né? No comecinho do primeiro século. Então, o que nós temos aqui? O que está sendo apresentado aqui? A fórmula que os discípulos batizavam, isso perpassou a patrística. Você tem que entender que a patrística são aqueles que estavam mais próximos dos apóstolos. Depois vem os pais das igrejas, que eram aí, no caso, começando ali, né, por aqueles que vão elaborar as teses de combate às heresias e coisa tal. Mas até então aí, a patrística, que são os apóstolos, eles que eram mais próximos dos apóstolos, como Policarpo, né? Outros que eu esqueci o nome. Então eles estavam próximos, e a fórmula batismal encontrada na Didaquê era justamente esta, ó. Este livro tratado foi 10, depois de Cristo, diz: quanto ao batismo, procederam assim. Depois, dita todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, isso foi tirado da Didaquê, que é um documento de 110 depois de Cristo, 10 anos depois aí da morte de João, o apóstolo, né? Então aí nós vemos que o documento, ele atesta a forma batismal que os próprios discípulos instituíram. Por mais aí nós vamos explicar a questão aqui agora sobre a questão de usar o nome. A questão, fazer algo em nome de alguém significa fazer em sua autoridade. É aquilo que eu já expliquei, né? Havia autoridade sacerdotal, autoridade política, nós tínhamos as autoridades religiosas, no caso dos fariseus, dos essênios, dos saduceus. Tinham as autoridades religiosas, tinha as autoridades, né, sacerdotal, no caso Anás e Caifás, nós tínhamos a autoridade de Herodes. Então tudo que se realizava, esse é um contexto cultural, tudo que se realizava nesse período dos apóstolos, realizava-se na autoridade no nome de alguém. Então, quando Pedro vai usar a expressão e foram batizados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, ele está mostrando que a autoridade que eles estão fazendo aquilo ali, a gente vai explicar isso aqui, não era no nome de Herodes, não era no nome de Anás, de Caifás, não era no nome de nenhum fariseu, não era no nome de Jesus, para mostrar a autoridade. Os próprios que vão interrogar, os discípulos vão perguntar aqui para eles, aqui, vamos seguir aqui, ó, na autoridade. Porque os judeus também, eles não eram incrédulos sobre a pessoa de Deus. Não. A incredulidade ele recaía em que Jesus era o Cristo, em que Jesus era o Salvador, né? Por isso que a ênfase de Atos dos Apóstolos é Jesus como Senhor Supremo. Isso. Porque ele quer mostrar a salvação em Jesus Cristo. Ele quer mostrar a autoridade no poder, no nome de Jesus, de salvar e de levar os judeus até o Pai de novo. Que era o que eles estavam distantes. Por isso que ele fala, em Atos está o nome de Jesus em ênfase. Exatamente. Vai falar com mais... É isso aí, exatamente. Já que você tocou na questão aí, nós tocamos na questão, é aquilo que eu ia falar, que eu acabei passando, no Atos 2,38, que eles não enxergaram, na verdade enxergou só aquilo que cabe à parte, né? Porque sempre é assim, é só aquilo que convém. Mas quando nós vemos Atos 2,38, a expressão usada aqui, ó, disse-lhe Pedro, olha aqui, ó, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis, olha aí, o dom do Espírito Santo. Ele não está falando de dons espirituais, ele está falando esse dom, esse dom que aqui no caso que vai ser Haris, essa graça, essa presença de Deus, ou seja, o próprio Espírito Santo, ele vem, ele já está vindo cumprir o seu papel
dentro que nós chamamos de dispensação da graça, ou dispensação da igreja, né? Ele está vindo cumprir esse papel justamente na fala de Pedro. Né? Vocês vão, aqui nós vamos usar a autoridade do nome de Jesus, e a partir do momento que a autoridade do nome de Jesus estiver sobre vocês, vocês receberão o Espírito Santo. Não era nada mais, nada menos que isso. E a gente vê o corrimento de todos os evangelismos que são feitos, quando as pessoas vêm a Cristo, qual que é a expressão, o que acontece pós? O Espírito Santo vem, é batizado com o Espírito Santo e recebe o dom de falar línguas. Né? Então todas as vezes que a gente vê ali, foram batizados e caiu sobre eles o Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então ele diz que ele está falando de receber a pessoa do Espírito Santo, porque ele está reconhecendo a autoridade do nome de Jesus Cristo como Salvador. Né? Então eles não entenderam o que é que Pedro estava colocando. Aí, opa, peraí, Pedro está batizando em nome de Jesus, então ele está cumprindo Mateus 28, 19. Não, tá, não. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Onde que eu parei aqui? Em obediência ao seu mandato da parte ou de como seu representante, como por exemplo, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Atos 4:7. Justamente porque aqui nós sabemos que quem está interrogando aqui são as turbas, são os cabeças da religião. Peraí, mas nós estamos aqui na autoridade de Anás e Caifás, o sumo sacerdote, e eles estão sob a autoridade de Herodes, que os colocou no ministério. E agora vocês estão fazendo na autoridade de quem? Que é na autoridade ou da parte de. Na autoridade de quem? Na autoridade do nome de Jesus. Né? Então, aquilo que a gente explicou, é a questão do uso da autoridade, está implícito no texto, gente. Como é que não pode enxergar uma coisa dessa? Não tem a ver uma coisa com a outra, né? Veja também João 16, 23, 26, 1 Coríntios 1, 13 a 15 e Colossenses 3, 17. Assim, a frase em nome de não tem nada a ver com uma fórmula mágica que alguém diz durante cada ação. Quando a Bíblia diz que algumas foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 19,5, nós vamos analisar isso aqui daqui a pouco, não quer dizer que os apóstolos literalmente recitaram a frase: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, que as pessoas foram batizadas em obediência à ordem de Jesus. É de acordo com o ensino de Jesus e de acordo com os ensinos de Jesus. Então, eles estavam cumprindo a autoridade, usando a autoridade do nome de Jesus para cumprir o batismo. Por mais que não esteja ali explícito, né? Mas está implícito lá, está explícito em Mateus 28, está implícito aqui, mas mostrando essa verdade nesses textos aqui. Nós vamos analisar aqui, agora há pouco, para a gente fechar o nosso assunto, que já está terminando aí. Então aqui, ó, análise dos textos aqui, Atos 2,38. Então nós vamos analisar aqui e a gente fecha o assunto. Vamos analisar aqui, Atos 2,38. Vamos lá para os textos. Então, a primeira questão aqui, ó, batizar em nome de Jesus Cristo, né? Atos 2,38. Primeira ação. Primeira ação. Aqui, Jesus Cristo, tá? Certo? Usou aí. Jesus Cristo. Jesus Cristo, certo? Atos 8,16. Vamos lá, 8,16. Vamos ver aí se é uma fórmula batismal, sim ou não. 8,16. Senhor Jesus. Ó, 8,16. Está mudando já. Ó. Senhor Jesus. Beleza. Atos 10,48. 10,48. E foram batizados em nome
do Senhor. Olha aqui. Do Senhor. Do Senhor. Olha aí. Vamos ver aí, ó. Atos 19, 5. Já que é uma fórmula batismal, então vamos ver aí. Atos 19, 5. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então temos aí todos os textos que, segundo o unicismo, que a fórmula batismal não é Mateus, né? Que céuzinho maravilhoso. Não é Mateus, segundo eles não é Mateus 28, 19, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para eles, o que Jesus falou em Mateus 28, 19, não é a fórmula batismal, é em nome do Senhor Jesus. Mas se isso é a fórmula batismal, então vamos ver aqui. Qual delas das quatro aqui que é? Jesus Cristo. Faltou o que aqui? Senhor. Certo? Um pouquinho, ó. Senhor. Faltou Senhor aqui então, para ser a fórmula. Senhor Jesus. Faltou Cristo aqui então. Senhor. Faltou Jesus Cristo aqui. E Senhor Jesus, faltou Cristo aqui. E agora? Como é que pode ser uma fórmula batismal? Como é que pode ser uma fórmula batismal? Então eu tenho 4 jeitos de batizar aqui. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E aí? Não é coerente. A coerência está naquilo que a gente acabou de abordar. Usar a autoridade, por mais que não esteja explícito ali, no texto, ali. E foi batizado, né? Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recebereis o dom do Espírito Santo. Por mais que não esteja explícito, está implícito, ou seja, a verdade está ali do cumprimento de Mateus 28, 19, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vai concordar com isso é o Didache, que é o documento de 110 depois de Cristo, que está próximo ao período de João. A patrística fez o uso desse documento, é a forma batismal que foi empregada pelos apóstolos. Isso veio passando pela igreja primitiva, mas quando a gente chega no nosso século, nós temos aí pessoas com esse tipo de argumento, desfazendo da Trindade, né? Não conhecendo, né? Aquilo que eu disse, né? Os lados pendem, mas a verdade está aí, né? Então não tem como a gente caracterizar uma forma batismal, sendo que dentro do próprio argumento deles também tem falha, não é coerente, não tem como abordar isso aqui como verdade. Então aí, ó, os textos estão aí, analisados dentro da sua expressão. Então aí falta o cumprimento daquilo que eles falam, que Pai é Senhor, Filho é Jesus e o Espírito Santo é Cristo. Então, aqui também está faltando. Então, está incompleto esse batismo aqui. Mas na verdade não, a verdade está aqui, ó, Mateus 28, 19. Porque aqui, se eu falo, eu leio um texto ali, aí eu vou falar 20 frases dentro de um texto. Eu vou falar 20 frases dentro de um texto. Eu vou falar 20 frases dentro de um texto. Deus vai falar uma frase dentro do mesmo texto. Quem está com a verdade? Eu que falei 20 dentro de um texto, ou Deus que falou uma dentro do mesmo texto? Quem está com a verdade? Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então eu prefiro ficar com uma verdade que Jesus disse, do que com quatro expressões que Pedro, Paulo,
Barnabé, Tomé, seja lá quem for, né, falou. A verdade vem daqui. Eles são o cumprimento, eles estão cumprindo a ordem que Jesus próprio disse. Aguardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Então foi a ordem de Jesus. Jesus deu essa ordem. A igreja primitiva cumpriu isso. Eles só não entendem essa questão do uso da autoridade para distinguir entre Herodes, sacerdotes e mestres do momento, né? E um texto, eu vou terminar com um texto que me trouxe a luz da verdade quando eu entrei nessa questão com o nosso irmão presbítero Ronaldo Gonçalves, grande homem de Deus, pregador, quando era jovem, né? A gente orando no monte, a gente começou, eu era do Unicídio, então comecei a debater com ele essa questão. E aí entrei em parafuso, confusão, porque, né, tem confusão mesmo para entender isso. E aí eu disse, não, agora nem você nem meu pastor, vai ser eu, a Bíblia e Deus. E aí fui buscar a Deus até que orando e lendo Bíblia, aí me veio o texto de Daniel, que foi onde acabou com toda a minha questão, né? Porque o unicismo, ele vai usar essa expressão, tem 2 tronos lá no céu? Não, só tem um, né? Então nós vamos ver aqui, um texto que me tirou toda esta dúvida, que é na visão de Daniel. Então vamos ver aqui. Eu achei dentro deste texto o pai e o filho no céu, as duas pessoas distintas no céu, na visão que Daniel está tendo, né? Daniel capítulo 7, a partir do verso 9. Olha aí, ó. Né? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Primeiro ponto, ele não viu sendo colocado um trono, ele viu mais de um trono. Né? Uns, pode ser 1, 2, 3, 5, sei lá, mas viu uns tronos, tá? Vamos ver aí, ó. E um ancião de dias se assentou. Vamos lá, essa visão é no céu. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça limpa como a lã, e o seu trono chama de fogo, e ao redor dele fogo ardente. Isso aqui é quem? Quem que se assentou no trono aqui? O próprio Deus, né? Adonai acabou de se assentar no trono. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta, estive olhando, versículo 12, e quando os outros animais foi-lhe tirada o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Aí ó, versículo 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Quem que é esse um como filho do homem? Jesus Cristo. Então vamos aí, ó. A expressão vindo nas nuvens do céu, o próprio texto lá, né? Aqueles mensageiros vão falar para os galileus, porque estáis tanto olhando para o céu, esse mesmo Jesus que dentre vós foi na mesma nuvem que ele subiu, descerá. Então vamos aí, vamos continuar aí, ó. Vindo na luz, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Pera aí. Daniel viu o trono, Deus assentado no trono, ele vê um como filho do homem, e na Bíblia esse filho do homem é Jesus, ele viu Jesus chegando diante de Deus no céu, para cumprir aquilo que Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha aí, ó. E fizeram chegar até ele que é até o ancião de dias, que é Deus. E foi-lhe dado, o domínio, a honra, o reino para todos, para que todos os povos, nações, línguas o sirvam, e o seu domínio é um domínio eterno, não passará o seu reino, o único que não será destruído. Está falando de quem? Do reinado de Cristo. Então nós temos aqui no céu a pessoa do
Pai no trono e a pessoa do Filho chegando diante do Pai no trono. Então nós temos ali duas pessoas distintas, não são dois deuses, é o Deus único, mas quando fala que não tem distinção nas pessoas da Trindade, o texto já está mostrando isso no céu. Então, esse texto aqui acabou com a minha dúvida quando eu estava no licismo, acabou com a minha dúvida. Foi debaixo de oração e busca da palavra de Deus para falar assim, agora eu entendi. Então foi esse texto aqui que acabou com todas as minhas dúvidas acerca das três pessoas distintas da Trindade. Então não teve mais argumento, né? Nosso abençoado irmão Ronaldo, do meu pastor lá, que é um abençoado também, homem de Deus também, mas tem esse tipo de linha de raciocínio, né? Acerca da Trindade e do unicismo. Mas, então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Não resolvemos o problema. Cada um que você que vai ver esse vídeo está vendo. Continue buscando a Deus, orando, continue lendo a Bíblia, mas a verdade de Deus ela está aí para a glória do nome do